Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de uma coisa que, na verdade, nos atemoriza como democratas, é a manipulação da opinião popular. E como é que isso se dá? Se dá por N caminhos, e nós convidamos um especialista nessa área, que eu vou apresentar para vocês agora, o Gessé Souza. Gessé Souza é sociólogo, é livre-docente em sociologia pela Universidade de Flensburg, na Alemanha, é professor titular da Universidade Federal do ABC e é um autor muito reconhecido, muito prestigiado, um dos melhores sociólogos que nós temos no Brasil hoje, já publicou 27 livros e mais de 100 artigos e tem tratado das classes sociais no Brasil e das suas manifestações políticas. Entre outros livros, ele publicou A Ralé Brasileira, A Radiografia do Golpe, em 2016, A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, A Classe Média no Espelho, A Guerra contra o Brasil, Como o Racismo Criou o Brasil dos Humilhados, esse de 2022. Né? Então, para nós é uma honra e um prazer, José, recebê-lo aqui no nosso programa, para a gente tentar interpretar algumas manifestações políticas que são preocupantes. Eu quero apresentar agora uma imagem de um muro de um prédio no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, onde empresários bolsonaristas colocaram esse cartaz aí, onde está escrito em cima, você decide. No lado esquerdo, para nós, tem a bandeira do Brasil, tem vida, bandido preso, povo armado, valores cristãos, liberdade, agro forte, menos impostos, a favor da polícia, ordem e progresso. E do outro lado, o símbolo do comunismo, aborto, bandido solto, povo desarmado, ideologia de gênero, censura, MST forte, mais impostos, a favor do PCC, narcotráfico, e a convocatória do 7 de setembro para as manifestações bolsonaristas nas ruas, ao final desse painel. Gessé, eu gostaria que você nos dissesse o que passa na sua cabeça quando você vê um painel como esse. Passa pela cabeça a necessidade, antes de tudo, de um tribunal eleitoral, eficaz, o que eu acho que, nesse caso, a gente está com a sorte de ter nessa eleição, tanto que esse mural foi mandado ser retirado, eu não sei se ele já foi, mas isso não vai aparecer só aqui, isso dá um pouco, Silvio, esse mural, o nível de canalice, né, dessa elite brasileira, que não tem o menor pejo, né, de entrar na mentira, na fraude, na enganação, etc, etc. Isso representa o quê? Porque isso é algo que ainda não está devidamente esclarecido para a opinião pública brasileira. Né? O que isso implica, o que é? É uma estratégia, uma nova estratégia da extrema-direita, especialmente americana, né? Montada a partir dos exemplos do nazismo e do fascismo italiano, né? Que é uma das principais ideias é uma mentira sendo repetida 1000 vezes se torna verdade, que é a frase famosa do Goebbels, o ministro de propaganda de Hitler. Né? Então, você tem que usar, né? o que está exatamente mostrado. Você tem que simplificar o mundo,
né? E você tem que, então, inventar mentiras, oposições, né? Nenhuma delas aí é verdadeira, né? É, no fundo, para enganar o público. Agora, esse público a ser enganado, né, tem que ter, ou seja, você não consegue, quer dizer, um tipo de painel desse para uma pessoa refletida, ele é ridículo, ele estimula o desprezo, a raiva, etc, etc. Né? Mas para pessoas vulneráveis, né? E aí a grande parte da população brasileira é vulnerável a esse tipo de mensagem. Por quê? Olha, porque aí você vai ter o quê? Você é ressentido e você tem raiva. Uma raiva justa, tá? Porque 80% da população brasileira ela é oprimida, ela é humilhada, etc. Né? Então, isso gera uma raiva. Né? Como é que você vai canalizar essa raiva? Essa é a inteligência diabólica dessa extrema-direita com a qual nós estamos lidando. Né? O pessoal sabe que o mundo está ficando cada vez mais desigual, que a riqueza do mundo inteiro está indo para 0,01%, né? Que é quem tem efetivamente, alguns bilionários hoje em dia têm a fortuna, têm o dinheiro de 50% do planeta, que é um negócio absurdo, isso nunca existiu antes, né? E, obviamente, as pessoas estão ficando mais pobres. E não é só mais pobres no Brasil, estão ficando mais pobres nos Estados Unidos. Né? Ou seja, faz 50 anos que o trabalhador americano não tem aumento real. Isso nos Estados Unidos. Né? Então, você vai explicar o quê? Esse cara está com raiva, esse cara não pode mais pagar a universidade do filho, como aqui também não, a escola, etc, etc. Aqui é muito pior, porque é a fome, você não consegue pôr, é um prato de comida, etc. Né? Mas aí você tem esses dois públicos aí, né? Que está sendo assaltado pelos bancos, por trás dos bancos estão sempre as elites, né? Nesse caso, predatórias financeiras, etc. Elas não produzem nada, etc. Elas só sugam, né? Uma enorme transferência de renda. Né? Como é que você vai explicar isso para o povo? O povo está com raiva, etc., mas ninguém explica, porque você tem uma imprensa, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que é uma imprensa comercial, ou seja, uma imprensa venal, né? Quer dizer, a notícia ela é distorcida, ela é manipulada, né? A informação não tem a função pedagógica que ela tem que ter, que é de estimular a reflexividade, o debate público, o encontro de opiniões contrárias. Isso é extremamente possível de você institucionalizar, basta que você institucionalize uma imprensa pública, que não se confunde com a imprensa do Estado. Né? Ninguém quer que uma televisão, etc., vai cair na mão do cara como Bolsonaro. A imprensa pública não tem a ver com isso. Ela não é do Estado, ela não é do governo. Né? E isso falta entre nós. Né? E isso gera o quê? Isso falta também nos Estados Unidos. Né? Isso gera o quê? Isso gera desinformação. Ninguém explica para a população como um todo, que tem uma raiva justa, né? Quer dizer, quem está lhe roubando, quem é o seu inimigo. Né? Se ninguém explica, então você pode escolher espantalhos aí, né? Quer dizer, bodes expiatórios, arbitrários, né? Ao sabor das ocasiões. Você pode dizer, olha, esse aqui é a ideologia de gênero, é o Supremo Tribunal, né? Etc, etc. Então você tem aí um campo extremamente fértil para canalizar ressentimentos e raivas que não têm explicação. Né? Ou seja, então essas pessoas, que é exatamente o público de Bolsonaro, né? O que é importante aqui é a gente explicitar, né? E a campanha de 2018, assim como as pesquisas com essa eleição, apenas reafirmam isso. Né? Você tem, obviamente, esses empresários que são sempre os das negociatas, do negócio fácil, etc. Eu estou muito contente aí com a possibilidade da gente entrar no sigilo financeiro dessa malta que apoia Bolsonaro, né? Com essa última decisão do ministro Moraes. Né? Você vai ter o quê? Você tem Bolsonaro, além dessa elite comprometida com isso, uma parte expressiva da classe média racista, etc., que é
branca, né? E que mascara o seu racismo com o falso moralismo, né? Para atingir as mesmas pessoas para atingir os mesmos fins, que é evitar a inclusão popular e manter o negro e o pobre longe, né? De qualquer forma de competição, né? Pelos recursos educacionais, etc. Além disso, que é o bloco no poder há 100 anos entre nós, para evitar qualquer mudança, né? Você tem o quê? Foi a novidade que Bolsonaro propiciou, que foi o quê? Ele cindiu as classes populares que, desde 2006, estavam voltando em uníssono com Lula e com o PT. Né? Ele vai cindir isso de que modo? Olha, ele vai instaurar uma oposição entre as pessoas que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, que é onde está a maior parte do público evangélico, por bons motivos, né? E é onde está o que eu chamo provocativamente de um lixo branco brasileiro, que é o branco pobre, ressentido, justamente ressentido, ele foi humilhado, né? Mas que está no interior de São Paulo, que está no sul, etc, etc. Esses são os dois elementos, né, dessa, ou seja, porque aí Bolsonaro ele vai entrar em quê? Ele vai entrar em articulação com o pobre remediado, né? Ou seja, esse Mas ganha 12 e 5 salários mínimos. Não, eu estava pensando assim, a agenda que esse mural coloca, né? A ameaça do comunismo. A gente tem que ter medo do comunismo, José? Quer dizer, o povo armado e o povo desarmado, o bandido solto e o bandido preso. Esse universo é muito pobre, é muito pequeno, mas ele mobiliza, né? Exato. Exato. Ele mobiliza, Silvio, porque a gente tem um público. Veja bem, os seres humanos, eles nascem inteligentes. Nós todos somos inteligentes. O povo brasileiro é tão inteligente quanto qualquer outro, né? Embora a intelectualidade brasileira, inclusive de esquerda, né? Porque encampou essa ideia, diga exatamente o contrário, o que é completamente absurdo. O que já foi chamado por Nelson Rodrigues de complexo de vira-lata, né? Mas o fato você tem aí o quê? Você tem um público literalmente imbecilizado. Não é que ele nasceu imbecil, ele foi feito de imbecil, né? Então, você pode imbecilizar pessoas como? Você nunca mostra a complexidade social, você distorce a realidade sistematicamente. Como é que essas pessoas vão ter acesso a outra coisa? Né? Você é pobre, né? Você tem poucos hábitos de leitura, você tem todas as desvantagens associadas à pobreza, você foi obrigado a trabalhar e estudar ao mesmo tempo a partir dos 11 anos, etc. Ou seja, você não faz nenhuma coisa nem outra bem, obviamente. Né? Então, você tem aí um público extremamente oprimido, né? Que não tem explicação para a sua própria situação, que ele vê como injustiça. Né? Entende? Mas ele não consegue transformar essa injustiça em indignação, que é o passo político, essa raiva em indignação. Né? Ele continua transformando raiva em raiva. Exatamente isso que Bolsonaro propicia essas pessoas. De que modo? Olha, você vai criar o quê? São as duas estratégias aí em jogo com o Bolsonaro. Quer dizer, o grande público de Bolsonaro são os evangélicos, né? Que na sua imensa maioria é exatamente esse pobre remediado. Saiu um pouco de uma situação de miséria, etc., né? Porque a maior parte das denominações evangélicas tem a seguinte estratégia: você cria uma comunidade de irmãos que se ajudam. Né? Isso aí iria ser muito bom se ficasse nisso. Né? Mas aí elas percebem também, né, que vão ganhar muito dando essa noção de uma superioridade social que antes só a elite, a classe média branca tinha em relação a esses muito pobres, negros e pobres, né? Que você começar a construir, Silvio, né? Você construir oposições que são extremamente falsas. Né? Por exemplo, você pega a questão da orientação sexual. A orientação sexual não diz absolutamente nada sobre a substância de um ser humano.
né? Ela é uma escolha individual que ninguém tem a ver nada com isso. Né? Mas você pode transformar isso, ou seja, é uma construção artificial, portanto, né? Entende? Num orgulho. Né? Entende? Você estigmatiza um grupo, né? Sem nenhum motivo, né? Dos homossexuais, gays, LGBT, etc., etc., né? E diz que essas pessoas são más, são perigosas, ameaçadoras, e que você é o bem e o bom, etc. Né? Se você diz isso para alguém que foi humilhado a vida inteira, e essa fração da população também foi humilhada, né? Por quem tinha dinheiro, por quem tinha poder, porque tinha conhecimento, diplomas universitários, etc., etc. Né? Então, essas pessoas vão acolher isso, porque essa necessidade de autoestima e de reconhecimento é a necessidade humana mais importante de todas. Né? A gente não compreende como a sociedade funciona sem que a gente tenha isso em mente. O que as pessoas precisam é de reconhecimento, de autoestima, antes de tudo. Né? Isso é muito mais importante do que interesses econômicos enquanto tais, que também são redutíveis a essa necessidade de distinção social. Né? Então, você tem aí o quê? Um campo de pessoas desarmadas completamente, né? E foi desarmadas por uma estrutura de um debate público distorcido, comercial, venal, que não informa, mas sim distorce e manipula, né? E pessoas que não compreendem as razões da sua miséria, né? As razões da sua, né? Da sua pobreza. O mesmo acontece com o branco, porque isso é extremamente importante, muito especialmente do Rio de Janeiro para baixo. Né? Mas se você pega São Paulo e o Sul, é um pouco distinto. Né? Primeiro, você tem aí uma população que é majoritariamente branca, né, Silvio? Isso é extremamente importante. Né? Você anda nesses países aí, é como se fosse, né, países da Europa do Sul e tal. Né? Entende? E aí, no caso, o que é que você tem? É um pessoal que já tem, sempre teve, no fundo, nunca houve a não ser com o Getúlio Vargas, né? Mas nunca houve nenhuma crítica ou discussão dessas coisas. As pessoas se consideram, pela mera origem europeia, né? Por sangue, pelo, né, ostentar um nome alemão, italiano, etc., etc., superior ao povo, a esse mesmo povo, mestiço, negro e pobre. Né? Isso a gente nota em entrevistas, por exemplo, como as que eu fiz para o livro A Classe Média no Espelho, no interior de São Paulo e em Santa Catarina. Né? É de um racismo corrosivo. Né? Então, você vai o quê? Esse branco pobre, né, que é a maior parte do sul e de São Paulo, que a classe média é muito, muito pequena, ela é eventualmente um pouquinho maior no sul e em São Paulo, ela talvez passe de 10% a 15% para 20%, mas aí você tem aqui 80%, 70% dessas pessoas brancas e pobres, né? Humilhadas também, especialmente pelo branco que conseguiu, né, acesso à universidade, línguas estrangeiras. Né? Sem isso, a gente não entende o apoio a essas políticas contra a universidade, contra a ciência, contra tudo, a cultura, porque essas pessoas foram humilhadas por isso. Elas não têm formas de criticar, porque não houve debate, nem tem a informação isenta que mostra que quem é culpado por esse tipo de coisa é uma elite predatória que fica com todo o dinheiro, fica com o orçamento público no bolso, a partir de juros escorchantes e de uma dívida pública que é uma fraude, porque ela nunca foi auditada. Você não audita uma dívida, você sequer sabe a quem você deve. É óbvio que isso aí é roubo. Né? Ninguém é idiota aqui. Né? Não chegamos a esse ponto. Então, você tem esses dois elementos aí, o branco pobre do sul e de São Paulo, e que realmente, sempre foi, né, a base mais importante de Bolsonaro, com as suas extensões em Mato Grosso do Sul, etc. É o mesmo pessoal, e o evangélico pobre, remediadamente pobre, que tem ali o negro também, porque essa arminha do Bolsonaro, né? Essa arminha, ela está, e todo brasileiro das classes populares sabe disso intuitivamente, ela está dirigida à cabeça de um jovem negro. Né? Então, deixa eu entrar aí, porque eu acho que tem uma distinção. Né? Tem empresários que financiaram aquele mural no prédio.
Uhum. Os empresários, uma parte deles, né, do agronegócio, da área comercial, estão bancando a ruptura democrática, estão bancando a possibilidade de um golpe. Né? E, de outro lado, você tem uma grande maioria, vamos dizer assim, popular, né, que está sofrendo esse impacto dessas campanhas de fake news, desse binarismo da vida, né? Quer dizer, ou é o bem ou é o mal, você tem que escolher um outro. Quer dizer, eu tenho a impressão que são questões distintas, né? Nós não podemos botar junto, quer dizer, esse empresariado que está financiando e os apoiadores populares. Que diferenciação você faz, Gessé? Eu acho aqui, quer dizer, veja bem, no fundo, quer dizer, essa elite, né, que está com o Bolsonaro é uma elite de canalhas, ou seja, ele está sabendo, quer dizer, o que é o canalice, o que é a canalice no Ocidente? A canalice no Ocidente é você ser, você não ter empatia com o sofrimento alheio. Isso é que é a definição de quem é canalha, né? É desumano, né? Entende? E esses caras são isso, né? Entende? E outra coisa, você tem aí um governo com o Bolsonaro, como você nunca teve antes, nem com o Fernando Collor, né? Que não tem nenhuma política em nenhuma área, né? Quer dizer, a única política econômica que tem é o assalto ao Estado, vender a Eletrobras aí por um preço de banana, né, para os seus amigos banqueiros, etc., para bancar o que é uma fraude eleitoral agora, né, há 2 meses das eleições, entende? Ou então você deixar quer dizer, que o agronegócio, né, não tenha nenhum limite, nenhum controle, possa matar índio, possa desmatar. Essa é a única política que Bolsonaro tem. Única. Tem nenhuma outra. Não? Ele não está dando educação, não está dando saúde, não está dando emprego, nada, nada, nada. Não tem um projeto econômico, e como não tem um projeto em nenhuma outra área. Qual é o projeto de Bolsonaro? Como um miliciano no poder. Não? Bolsonaro é um miliciano. Não? Ele é apoiado pelas milícias. Ele é o grande articulador e o porta-voz desse poder miliciano. Né? Que é o caso, né? Que é o caso de você, quer dizer, e o que é que o miliciano quer? O miliciano quer assaltar, né? Ele quer roubar. Você tem aqui um projeto, né, pela primeira vez entre nós, em estado puro, de que o projeto é roubar. A corrupção é o ponto, né, o único ponto do governo Bolsonaro. E essa elite que o financia participa desse saque, né? Basicamente, essa é a história, né? Mas eu acho que isso vai ter como nesse último episódio em que Moraes decidiu, né, quer dizer, quebrar o sigilo bancário. Isso é extremamente importante, Silvio. Né? Quer dizer, esses caras, obviamente, têm rabo preso. Né? Entende? Quer dizer, então, você pode, a partir disso aí, você sabe esses negócios. Quer dizer, nessas coisas você sabe bem que a gente sabe como começa, mas não sabe como isso termina, entende? Então você tem aí um caso, né? Quer dizer, eu acho que vai ser extremamente importante a gente ter uma justiça eleitoral atuante, como a gente não teve na eleição passada, né? Na eleição passada, Bolsonaro estava blindado, podia fazer tudo, etc., cometer os mais variados crimes eleitorais sem temer por consequências. Eu acho que nessa eleição agora a gente tem um quadro distinto e isso pode ser decisivo. Gessé, nós vamos fazer um pequeno intervalo por conta da questão eleitoral e já voltamos. Agora eu queria voltar o olhar para a população fanatizada, não é? Quer dizer, as pesquisas dizem que alguma coisa como 12% da população brasileira é bolsonarista de raiz. Né? É muita gente. Isso dá uns 25 milhões de pessoas. Né? E eu tinha feito um esforço, inclusive em vários debates aqui, para
entender que era possível mudar a opinião dessas pessoas, né? E parece que isso é um grande desafio, que não é tão fácil assim. Quer dizer, como é que você vê essa população fanatizada atuando e como é que ela se transforma em uma população fanatizada? Essa questão é a questão, eventualmente, a mais importante de todas aqui, e eu tenho que pegar o fio que eu deixei numa outra questão que você perguntou anteriormente, né? Porque, no fundo, o discurso de um cara como Bolsonaro, né, ele não se dirige à reflexão, né? Ou seja, ele não está argumentando, né? Não é um argumento, ele se dirige aos afetos, né? Ou seja, ele pede o que aí? A identificação imediata dessa pessoa com a mensagem. Isso tudo é feito, Silvio, cientificamente, né? Ou seja, tem órgãos hoje em dia e tal, né? A partir disso, obviamente, a partir de 2016, com a subida do Trump, foi institucionalizado para o mundo todo, etc. Mas houve um trabalho, esses bilionários estão derramando dinheiro em fundações, em universidades, cooptando professores, gente extremamente capaz, né, que está por trás disso. Né? Como você pode mapear uma pessoa, né, pelas redes sociais e, de algum modo, encontrar o gatilho, onde ela vai agir o quê? Contra os seus melhores interesses. Né? Porque ela vai estar ligada a essa necessidade de reconhecimento e de autoestima momentânea que seja, de curto prazo. Esse é o grande aspecto. Né? Então, se você retira a reflexão, você não vai pensar a longo prazo, você não vai pensar nas consequências do que você faz. Você vai ter aquela satisfação ali imediata, espontânea, etc. Que o que está por trás dessa lógica do fascismo, né, é de que aquilo para aquela pessoa que foi humilhada o tempo inteiro, isso vai ser extremamente importante. Só para dar um exemplo, que tipo de identificação é essa? Olha, você tem um contexto, né, em que ninguém nunca pediu a sua opinião, você se sente desvalorizado, você é olhado de cima para baixo a vida inteira, etc. O cotidiano de humilhação é o seu dia a dia, e tem um cara que diz que é contra isso tudo, contra o sistema, contra as elites, né? E vai ter a mesma raiva, o mesmo linguajar, a mesma expressão corporal que você teria. Né? Então, isso produz uma identificação afetiva, erótica até, né? com essa figura. Né? Você passa a amá-lo. Né? Ele pode, e a partir disso, ele pode fazer qualquer coisa, porque você não tem mais a distância, enfim, nenhum distanciamento crítico em relação a isso. Então, do mesmo modo que um nordestino pobre, né, se identifica com Lula quando ele fala numa linguagem popular, etc., esse lixo branco do sul de São Paulo e esse evangélico homem de bem, quer dizer, em grande medida, vários deles, 25 milhões, entre eles não tem nenhum espaço de reflexão. Né? É uma carência, uma fragilidade, uma vulnerabilidade social que é aproveitada de modo metódico, científico, né? Com esse fim. É o quê? Redes sociais que fazem isso? Antes de tudo, redes sociais. Isso começou meio com tentativa e erro. Né? Quer dizer, a primeira ocasião onde a gente vai ver efeitos importantes disso é na saída da Inglaterra da comunidade europeia, né? Onde foi feito estudos com o Facebook para identificação de um público, que tipo de... Então, tudo aquilo que era utilizado, como sempre acontece, Silvio, né? Normalmente é o mercado, é a necessidade de você vender e encontrar consumidores que vai desenvolver esse tipo de técnica, mas isso pode ser repassado para a política, como, aliás, já foi feito antes, né? De outros modos. Né? Então, você vai ter aí o quê? Vai ter uma análise extremamente precisa, bem feita, inteligente, diabolicamente inteligente, você está querendo enganar pessoas e tudo, mas isso vai ser bem feito, né? Por pessoas que vão
demonstrar isso, que vão fazer uma comprovação empírica e vão errar, mas depois vão acertar, vão descobrindo paulatinamente, né, pouco a pouco, de que modo você pode acertar nos afetos, quer dizer, o coração, aquela, né, a alma de cada um de nós. E isso foi feito, né? Isso é uma técnica hoje aprendida, desenvolvida, que você pode aplicar para qualquer tipo de contexto, né? Isso é fascismo, isso é fraude, isso é mentira, isso é repetição de uma mentira, né? Ou seja, Por que você chama de fascismo? Nazismo. Oi? Por que você chama de fascismo? Eu chamo de fascismo porque o fascismo é o fechamento, né, do horizonte reflexivo. Né? Ou seja, você só consegue instaurar o fascismo quando você elimina a reflexão do espaço público. Né? E você começa a criar identificações afetivas. Basicamente, você está desumanizando as pessoas, porque o dado mais importante, né, e que singulariza os seres humanos é a capacidade de refletir criticamente. Né? Isso é tudo. É isso que dá a capacidade de aprendizado, que em sociedades, indivíduos possam se desenvolver, etc, etc. Se você consegue, né, parar isso, que você consegue mobilizar essa força, você então pode falar os afetos. E aí, então você vai ter um nível de reflexão muito baixo. Você animaliza, literalmente. Né? Você literalmente animaliza o seu público. Então, mas aí eu continuo achando o seguinte: para manter esse povo todo, vamos dizer assim, alinhado, né, nessa perspectiva fascista, tem que haver continuamente uma alimentação, senão ele se distancia disso. Né? Eu estou perguntando isso porque, mesmo depois das eleições, nós vamos ter esse grupo atuando. E a minha pergunta é: eles são convencíveis? Eles podem mudar de posição? Ou você acha que não? Não, eu não acho que eles vão mudar depois de posição. Né? Eu acho que, eventualmente, né? Mas eu acho difícil que isso aconteça. O que eu acho que é extremamente necessário, e eu acho que isso vai ser, eu espero, né, caso Lula vença essas eleições, etc., né, que a gente não faça apenas um plano econômico alternativo para tirar as pessoas da miséria e da fome, que, obviamente, é a tarefa mais urgente de todas elas. Né? Mas ela não é a única. Né? Ou seja, você tem que ter o quê? Você vai ter que ter uma espécie de reforma institucional ampla, né? Não a reforma que os bancos chamam, mas uma real reforma, para que as instituições cumpram o papel que elas devem cumprir. Né? Você atacar a democracia, né, em certos países, especialmente a Alemanha, porque ela tem o histórico aí do nazismo ainda muito presente e tal, né? Você vai preso, Silvio. Né? Não tem conversa em relação a isso. Né? Não é que você vai ser intimado, etc. Não, você vai ser preso, primeiramente. Né? Entende? E as penas são duríssimas a isso, porque isso é percebido como um ataque frontal à democracia. E o que é um ataque frontal à democracia? Né? É o acordo geral, né, de que cada pessoa tem o direito de ter uma opinião autônoma, refletida e própria sobre os assuntos da coletividade. Né? Essa é a grande promessa do mundo moderno, essa é a grande promessa da democracia, e você tem que proteger isso, porque ela vai ter inimigos. Né? Vão ter pessoas que vão se aproveitar dessa abertura democrática para dizer que liberdade é você poder dizer qualquer coisa, mesmo que seja para matar o outro, mesmo que seja para difamar o outro, mesmo que seja para, né, impor um golpe de Estado, etc, etc. Né? E a gente está perdendo as fronteiras entre isso. Né? Então você precisa ter isso, você precisa ter uma revolução cultural também, ou seja, uma reforma cultural. Porque às vezes, quando a gente usa esses termos, a pessoa, puxa, o que você está pensando e tal, é uma. Né? Não estou pensando numa revolução comunista que jamais resolveu nada em lugar nenhum. Né? Entende? Né?
comunismo é uma aposta perdida, né? Entende? Eu acho, né, absurdo alguém que acha, né, você tem esse tipo de marxismo ainda sobrevivendo no Brasil. Eu não vejo isso em nenhum outro lugar, né? O que é uma loucura, entende? Né? Então, você vai ter aí, quer dizer, é extremamente importante você ter o acesso a uma informação isenta. Sem isso, você não vai ter mudança. Sem isso, você não vai ter mudança de patamar democrático. Você tem que ter televisão pública, você tem que ter controle e regulação da mídia, óbvio, né? Entende? Porque você não pode tolerar todo tipo de coisa. Não tem nada a ver com liberdade, porque a liberdade tem a ver com o fato de que a sua liberdade não ameaça a liberdade alheia, senão isso é tirania. Né? Ao de sol, o tirano é livre. José, eu entendo que essa iniciativa de construção, vamos dizer assim, do fascismo, ela destrói instituições, destrói os sindicatos, as associações, ataca todos os coletivos e busca fazer uma ligação direta com o indivíduo através dessas mensagens. Mas aí entra a igreja evangélica. Ainda que não sejam todas as igrejas evangélicas, porque nem todas são bolsonaristas, né? Quer dizer, ela é uma instituição. Como é que fica essa ideia de que o fascismo destrói a relação mediada pelas instituições e a igreja evangélica está aí inteirinha? Esse vai ser o grande desafio da sociedade, da democracia brasileira a partir de agora. Né? Entende? Por quê aí, né? No caso, você está lidando, né, com instituições que muito possivelmente, como você diz, claro, a gente tem sempre que lembrar que tem pastores bem intencionados, você não pode botar todo mundo no mesmo saco. Eu próprio conheci muita gente boa quando fiz o estudo sobre os batalhadores, a gente entrevistou muito pastor, etc, etc. Né? Mas o que você tem, o que nós temos visto, especialmente a partir de 2018, é que as maiores, as mais importantes denominações evangélicas encamparam nesse projeto bolsonarista. Né? Para quê? Para não pagar imposto. Né? E tem relações aí que são extremamente, que precisam ser melhor estudadas entre as igrejas evangélicas e o crime organizado. As milícias, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, quem pesquisa isso, né, sabe de que as igrejas lavam o dinheiro sujo das milícias, etc. Então, você tem aí uma inter-relação que é do crime, entende? Né? Então, isso é extremamente importante. Então, eu não sei que tipo de coisas a gente pode fazer agora, mas tem que ter uma regulamentação disso. Né? As igrejas evangélicas não puderam entrar na Alemanha. Olha que interessante. Né? O que foi que os alemães disseram? Olha, aqui, para você exercer qualquer coisa, você tem que ter uma educação para isso. Né? Isso é respeito ao público. Né? Então, quer dizer, só quem pode ser pastor ou padre aqui tem que ter feito a faculdade de teologia, tem que ter estudado 4, 5 anos, para poder ter alguma coisa para dizer aos outros e tal. Né? Mas a gente não teve nenhum controle disso. Obviamente, ninguém percebeu, né, as causas e as consequências de longo prazo que isso podia acontecer. Né? E é extremamente preocupante isso, porque aí você tem um público muito fiel, engajado, um público extremamente vulnerável, especialmente vulnerável a esse tipo de discurso que vai engrandecer essas pessoas que foram sempre, né, humilhadas, pisoteadas, etc. Então, eles descobrem aí na comunidade evangélica, porque é um país tão mau e perverso com a sua população, né? Então, que você vai ligar aí, né, a uma necessidade que vai ser extremamente complicada. Como é que a gente vai poder sair disso? Mas alguma coisa tem que ser feita, senão porque isso vai ser. As igrejas evangélicas é a grande base institucional dessa mensagem fascista hoje em dia entre a gente. Né? A prática religiosa é uma prática fascista já. Né? Você engana, né, quem é frágil, etc. E você manipula a vulnerabilidade do seu fiel. Né? Agora nós vamos fazer uma interrupção por conta da questão eleitoral e já voltamos.
Gessé, então, nós estávamos falando do povo evangélico e das igrejas evangélicas. E não só das igrejas evangélicas, mas das igrejas neopentecostais, que é uma coisa em especial, né? Quer dizer, e tem muita transgressão, tem muita. Você está identificando, inclusive, que o crime organizado está relacionado a isso, né? Como é que você vê essas instituições? Como é que a gente pode tratar isso? Em Moçambique, por exemplo, o governo baniu a Universal do país, né? Exato. O que eu acho que a gente tem que compreender antes de responder isso é o que foi que causou um extraordinário sucesso das denominações neopentecostais no nosso país, né? Porque, obviamente, eles vão explorar depois o seu fiel, tanto econômica quanto politicamente, né? Mas se esquece o que essas religiosidades vão dar ao seu fiel, né? Elas vão dar o quê? Elas vão, antes de tudo, recebê-lo. A gente tem que ver que é um país que exclui, marginaliza, etc. Né? Todas as instituições ou excluem, ou marginalizam, ou ativamente perseguem o pobre. Entende? Isso é o Brasil. Né? Nesse contexto, uma instituição como as neopentecostais, por exemplo, a Igreja Universal, etc., né? Ela fica aberta o tempo inteiro, ela acolhe qualquer um. Né? Se você for de madrugada lá com um problema que ninguém quer saber, o pastor vai lhe ouvir. Isso é extremamente importante. E aí não só lhe ouvir, mas vai lhe integrar dentro, né, de uma comunidade com outras pessoas. Né? Para uma pessoa que está isolada, sofrendo solitariamente, isso é um extraordinário bálsamo. Né? E isso vai fazer, inclusive, com que boa parte dessas pessoas deixe o álcool, etc., possa manter os seus empregos, o que não acontecia antes, para até conseguir emprego, por conta dessa essa solidariedade, né? Intra-irmãos, né? Etc. Então, você tem aí uma rede de ajuda, uma rede, antes de tudo, inicialmente, de reconhecimento, ou seja, de que a sua voz merece escuta, o que no país como é o nosso não acontece, é isso que é dado a esse público, e depois também, né, ligado aí uma ajuda real, etc., na medida em que você tem uma comunidade que se apoia, né, e produz uma solidariedade interna. Então, para você combater essas igrejas na sua consequência negativa, você tem que ter um país que atende a sua população de um outro modo, que não exclua, que não marginaliza, que não invisibiliza, né? E que não é surdo aos seus problemas. Isso é possível de você construir. Né? O Estado tem condições, tem dinheiro, tem amplitude, tem capilaridade para produzir isso. Né? Vários estados no mundo inteiro produzem isso. Né? O nosso não. Né? É na falta desse Estado, né? É na falta dele, né, de sua ação, etc., que viceja esse tipo de religiosidade. Se for possível, né, oferecer a essa população, né, uma alternativa, então basta você cobrar os impostos que esse pessoal vive, basta você entrar aí no extrato bancário aí dos donos dessas igrejas, para você encarcerar esse pessoal para os próximos 50 anos. Gessé, nós estamos chegando no final do nosso programa, passa rápido o tempo, né? Eu queria que você fizesse uma reflexão, uma última reflexão, da forma como você bem entender, mas que apontasse o pós-eleitoral. Como é que pode haver uma relação com a base social evangélica fascista, né? Frisando que não são todos que estão nesse barco, né? A partir de um novo governo democrático. Como seria isso? Eu acho que esse governo
democrata, esse novo governo democrático deveria aprender com a história, antes de tudo, entende? A esquerda brasileira, depois de Getúlio Vargas, esqueceu isso, né? Ou seja, você vem com um plano, é claro que é extremamente importante, etc., mas você não tem nenhuma ideia, você não contrapõe nenhuma narrativa à narrativa dominante, você não contrapõe nenhuma interpretação do Brasil, do golpe militar, do que aconteceu nos últimos 100 anos, etc., à leitura dominante. Ou seja, então você vai ser preso dessa leitura. Né? Isso aconteceu com a esquerda. Muita gente da esquerda apoiou a Lava Jato. Por quê? Porque foi criado nesse falso moralismo, etc., que é a principal ideia da interpretação que se tem sobre o Brasil. As interpretações não ficam na cabeça dos filósofos, elas não ficam nos livros, elas não ficam nas universidades, elas vão povoar a imprensa, o teatro, o cinema, a arte, etc., etc. Então, tem que ser feita uma ofensiva. Uma ofensiva, Silvio, no sentido de restituir a inteligência popular, que foi roubada, né, pela elite. Né? E isso é extremamente importante. Eu até aproveito para fazer a propaganda do meu último livro, acabou de ser lançado, que é A Herança do Golpe. Né? Que é uma releitura ampliada da radiografia do golpe, onde eu acrescentei, né, exatamente esse contexto de que por que foi construída uma cultura de golpes de Estado entre nós, né? Para que ela serve, quem é que entra, como se dá esse tipo de arregimentação e a legitimação absurda disso. Né? E também é uma segunda parte, onde a herança desse golpe está sendo exatamente no contexto da sua última pergunta agora, o que é que a gente tem que fazer com isso? Né? Porque normalmente a gente perde aí, né? Quer dizer, a nossa consciência, né? E Habermas, um grande pensador alemão, né? Tem uma definição muito interessante para a falsa consciência. Né? A falsa consciência não é na forma como os marxistas haviam interpretado antes, né, que leva a soluções autoritárias, etc., mas ele percebe a falsa consciência como uma consciência fragmentada. Né? Ou seja, se você tem consciência só de fragmentos, você não estabelece as articulações, os nexos. Né? E a inteligência, a compreensibilidade é exatamente a soma dos nexos que você faz entre as coisas. E aí você tem uma... Né? Isso, né, nunca aconteceu entre nós. O público brasileiro foi ensinado a jamais perceber esse todo, essa totalidade, etc. Né? E a gente tende a ver, por exemplo, aí o golpe foi em 2016, aí pronto. Aí aconteceu a Lava Jato, como se fosse uma coisa outra e tal. Né? Aí depois vem Bolsonaro, que é percebido novo, como se fosse um negócio novo. Não é. Né? A gente só consegue compreender o mundo quando a gente faz a ligação da gênese de um fenômeno com aquilo que lhe causou. Senão você não consegue compreender, senão você não consegue combatê-lo, etc., etc. Né? Nesse livro, então, eu procurei entrar em detalhes sobre isso. Não só a construção dessa falsa legitimação, desse falso moralismo absurdo, né? Entende? Que está na esquerda, Silvio. Né? Entende? Né? Quer dizer, as leis de exceção da Lava Jato foram feitas no Ministério da Justiça de Dilma. Percebe? Né? E muito pouca gente percebia isso e tal. Né? Até o caso último lá, onde Moro dita aquela frase e tal, né? Quer dizer, que ali foi um ponto de inflexão importante na mentira, na fraude, etc. Né? Muita gente da esquerda ou tinha uma relação ambígua ou interpretava positivamente a Lava Jato, o seu inimigo. Percebe? Né? O que era um negócio incrível e tal. Né? Entende? Foi exatamente esse vazio de interpretação que fez com que a minha interpretação acadêmica pudesse ganhar um espaço público, entende? Que aí ficou, né, tinha acontecido algo que ninguém conseguia explicar, ninguém sabia, puxa vida, e agora? Tem o governo nas costas, só levando soco, etc., sem ter nenhuma defesa em relação a isso. Né? Entende? O que a interpretação que eu ofereci nessa época dizia, não, foram as virtudes do PT, e não eventuais
defeitos, foi o processo de inclusão popular. Isso é uma legitimação, né, absurda. Entende? Esse tipo de reflexão tem que imperar no espaço público, senão você não tem saída em relação a isso. Né? E eu acho isso muito importante, porque as pessoas normalmente não percebem isso, Silvio. É impressionante. Entende? Você fica calmando no deserto. As pessoas não veem a importância das ideias e do debate de ideias, entende? Que é uma loucura. Né? Porque o mundo material existe a partir de ideias, meu Deus do céu. É exatamente o contrário. Né? Então, a gente precisa ter uma revolução de ideias, de como interpretar o país, que país é esse, quem são as nossas elites, quem são os inimigos do povo, etc, etc. Né? Getúlio Vargas tinha mecanismo e percebia a importância disso. Né? A esquerda brasileira, depois dele, né, abandonou essa luta, que é um tiro no pé. Isso é né, para ser assim, elegante, pouquíssimo inteligente. Bom, vamos continuar o nosso trabalho aqui com os debates Le Monde Diplomatique Brasil para colaborar, para ampliar esse espaço de debate público. Eu quero agradecer muito ao Gessé Souza, o sociólogo brilhante que tem analisado as nossas classes sociais no Brasil, né, pela conversa que tivemos, pela aula que a gente teve, muito obrigado. E agradecer a você também que nos assistiu, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.